Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aulinha de controle de sistemas. Nessa videoaula de hoje a gente vai falar sobre alguns dispositivos que nós já andamos usando e não ficou nada registrado como aula para isso. Então vou deixar esse videozinho aqui para quem esquecer alguns detalhes poder chegar nesse videozinho aqui e relembrar. Bom, então a primeira coisa que a gente vai ver é isso aqui, ó, resistor, né? O que é isso, né? Então é um componente, né? Que a função dele é reduzir a passagem de carga por um fio, né? Por um circuito. Então o que ele faz? O material de que ele é composto freia os elétrons, né? E isso diminui a carga, diminui o I, né? Lembra? A corrente elétrica. Alguns dispositivos não aguentam muita corrente elétrica, né? Por exemplo, os LEDs que nós já usamos em sala de aula, eles podem queimar facilmente se a corrente estiver um pouquinho acima do que eles aguentam, né? Beleza? Então, a função real do resistor é isso, é reduzir, frear a passagem de corrente elétrica. Quanto maior a resistência desse material que foi utilizado, né, menor vai ser a corrente que vai passar por ele, maior é a restrição ao fluxo. Beleza? Então isso é o que ele é, né? Mas essa coisa que ele causa não significa que ele não tenha outras aplicações, né? Então, por exemplo, para que servem os resistores? Então, um dos usos mais comuns é proteger os equipamentos que estão ali no circuito, né? Os outros componentes que não aguentam muita corrente. Então, ele reduzindo a corrente, ele vai causar uma proteção, né? Por exemplo, aqui, ó, proteger um LED. Também podem ser usados para controlar a quantidade de tensão fornecida a uma parte do circuito, né? Ou a diferentes partes de um circuito. Tá? Então, isso aqui está funcionando como se fosse um divisor de tensão. Então, você colocando resistores, você pode ter tensões diferentes ao longo do circuito, né? Por exemplo, uma aplicação disso daí de divisor de frequência é na construção, né, para o nosso interesse direto, né, é a construção de conversores analógicos digitais. Tá? Depois isso vai ser aulas futuras, vão falar sobre isso daqui. Aí vocês, se por acaso eu falar assim, olha aqui o resistor funcionando como divisor de frequência, para você não levar um susto com esse palavreado, né, então já está sendo colocado aqui. Outro exemplo que a gente vai usar bastante resistor, né, são os resistores que chamam de pull-up ou pull-down, né? Resistores que puxam um nível lógico para cima ou puxam um nível lógico para baixo, é o que nos interessa, né? Então, por exemplo, se você vai ler uma entrada de um microcontrolador, no caso, ler uma entrada de um pino do Arduino, você quer saber, por exemplo, você vai colocar um botãozinho ali, né? Você quer saber se aquele botãozinho está apertado ou se ele está solto, né? Para garantir que o apertar e o soltar do botão cause uma modificação real no circuito, na leitura, né? Você tem que garantir que exista um valor ali fixo, né? Tem que fixar um valor ali. Se eu colocar um pull-up, né, quando o botão estiver solto, o meu pino vai estar com nível alto. Se eu colocar um pull-down,
o meu pino solto vai estar com nível baixo, né? Então aqui vai estar com pull down, vai estar com 0 e pull up vai estar com 1. Beleza? Isso acontece porque os pinos, né, de entrada e saída de um processador ou de uma porta lógica, né, se não tiver nada ligado, o valor que está ali pode flutuar. Flutuando, você tem certeza de que se está alto ou se está baixo. Em alguns momentos pode estar alto, em alguns momentos pode estar baixo. Né? Então está sempre flutuando. Então que o pull up e o pull down vão garantir que isso não ocorra. Né? Por exemplo, você lembra o que significa uma porta lógica? A saída de uma porta lógica depende única e exclusivamente das entradas. Se aquelas entradas estiverem soltas e está flutuando, a saída vai estar sempre flutuando. Então, numa porta lógica você não quer ver isso, né? Você quer saber se quando alguma coisa está 0 ou quando está 1, para você saber qual vai ser a saída daquela porta lógica. Bom, já entendemos o que é, né? Então aqui, ó, vamos ver esse exemplo de limitar a corrente num LED. Então aqui a gente tem o desenho de um circuito, né? Então tem uma bateriazinha aqui de 6 volts alimentando o circuito. E já tem um resistor aqui de 470 ohms, né? E o LEDzinho. Agora, como que o cara me colocou esse resistor aqui? Da onde ele tirou que 470 seria um bom valor? Né? Como descobrir o valor necessário para o resistor conseguir proteger o LED? Né? Então, o que você tem que fazer é usar essa lei aqui que você já conhece, sei lá, desde o ginásio, né? Que a gente aprende, nem se fala mais ginásio, né? Desde o final do primeiro grau que a gente sabe isso, né? Ou no início do segundo grau, né? A gente já aprendeu a lei de Ohm, pelo menos no início do segundo grau, sei que a gente aprendeu. Então tem essa lei aqui, né? Que diz que a tensão é igual a resistência multiplicado pela corrente, né? Então, para a gente saber qual é realmente o resistor que a gente tem que usar com LED, a primeira coisa é ter que obter o datasheet, né? O datasheet é como se fosse o manual daquele componente. Então, todos os componentes têm o seu datasheet. E o LED tem o seu datasheet. Cada tipo de LED tem o seu datasheet, né? Cada fabricante fornece o seu datasheet para aquele LED. Então, lá você vai ler um monte de informações e uma delas você vai acabar concluindo que ele tem uma corrente que ele consegue suportar. Tá? Como a gente, às vezes, a maioria das vezes a gente tem um datasheet na mão e às vezes nem consegue baixar na internet, sei lá, por algum motivo, então a gente pode considerar que em geral, a corrente é 10 mA. Tá? Entre 10 mA e 30 mA é um valor que os LEDs costumam ter. Tá? Aqui eu coloquei 10 mA para a gente conseguir realmente chegar nesse 470 aqui do exemplo. Né? Então, uma vez que a gente já sabe o que a gente precisa, né? A gente precisa o quê? A gente precisa ter uma corrente de, no máximo, 10 mA. É o que está dizendo aqui. Para ligar o meu LED, eu quero uma corrente de 10 mA. Se passar disso, o meu LED vai queimar. É claro que ele não vai queimar com mais de 10 mA, que eles aguentam mais, né? Até 30 mA está aguentando. Bom, então sabendo isso, é só aplicar a lei de Ohm? Não é só chegar aqui e aplicar essa regra. Né? O que a gente tem que considerar é que tudo que a gente coloca num circuito, esses componentes que a gente coloca no circuito, eles causam uma queda nessa tensão aqui. Né? Eles diminuem esse valor. Né? Então aqui o LED, o resistor vai causar uma diminuição, o LED vai causar uma diminuição. Tá? Também é comum, né,
em geral, a gente pode considerar que o LED causa uma queda de tensão de 2 volts. Beleza? Então, na hora da gente fazer o nosso cálculo aqui, ó, U igual a RI, a gente tem que considerar essa queda de 2 volts. Né? Então, como é que faz a continha agora? Então, a gente faz o valor dessa coisa, né? Esses 6 volts aqui, o valor dessa tensão, menos o valor da queda de tensão que o LED causa, que é 2. Né? Então, vai ser aqui 6 menos 2, 4. Né? Beleza? Então, a gente vai ter 4 volts, que é igual ao R, que a gente quer descobrir qual é, multiplicado por I, que a gente quer. O I que a gente quer é 10 mA. 10 mA aqui convertido para ampere, né? É 0,010. Beleza? Então, 4 vai ser igual a R vezes isso aqui. Aí passa o R para lá e passa o 4 para o lado de cá, então vai ficar R igual a 4 dividido por 0,01. Beleza? Essa divisão aqui vai te dar 400 ohms. Professor, deu 400 ohms, mas o cara botou 470. Porque nem sempre o valor da resistência que a gente obtém no cálculo, né, usando a lei de Ohm, existe um resistor fabricado para essa resistência. Então, a gente costuma colocar o resistor com um valor próximo. Né? Então, no mercado, é comum ter esse resistor aqui, 470 ohms, é um valor comum. Então, foi o que o cara aqui do livro de onde eu tirei esse exemplo colocou. Beleza? Resumindo, quer proteger o LED. Como é que faz? Primeira coisa é considerar qual é a corrente que o LED usa. Né? Então, você pode considerar I igual a 10, I igual a 20, I igual a 30. Beleza? Tá. Sabendo isso, você vai calcular a lei de Ohm, mas antes você vai reduzir a tensão que alimenta o teu circuito da queda que o LED causa. O LED causa uma queda de 2 volts, então você vai fazer 6 volts menos 2 volts, 4 volts. Aí com 4 volts você aplica a lei de Ohm, 4 igual a RI. O I você já tem, que é esse cara que está aqui. O 4 você já tem, que você obteve dessa diferença daqui. E agora só precisa saber quem é o R. Pronto, você faz a continha e chega no valor. Beleza? Tá. Bom, eu fiz uma subtração ali antes, né? Antes de aplicar a lei de Ohm, eu fiz uma subtração. E ela vem disso aqui, ó. Cada componente de R, né, causa aqui uma queda na tensão. Né? Por isso, lembra que eu falei que uma das funções do resistor também é gerar um divisor de frequência? Um divisor de tensão. Né? Então, o resistor aqui, ele causa uma queda de tensão. Né? O LED também causa uma queda de tensão. Então, o valor total que roda aqui, a tensão que a gente vai ter, né, vai ser a soma dessas tensões aqui em cada um. Tá? Então, aqui a gente tem a tensão, a queda de tensão causada pelo R, pelo resistor, e aqui a gente tem a queda de tensão causada pelo LED. Né? Isso aqui, a soma desses dois caras que estão no circuito, vai dar o total da tensão que está alimentando o circuito. Então, está aqui, ó, o total é igual ao U em cima disso aqui e o U em cima do LED. Tá? Então, no caso, a nossa tensão era 6. 6 é igual a tensão no resistor mais a tensão no LED, que a gente já sabe que é 2. Né? Então, sobrou o R igual a 4. Né? A tensão no resistor é igual a 4. Então, a tensão no resistor, a gente tem essa regra aqui, né? R vezes I igual a 4. E aí descobriu-se como é que, através da lei de Ohm, o resultado. Tá? Acho que eu estou enrolando uma coisa que você já sabe há muito tempo. Então, vamos lá.
Ó, tudo isso aqui devia estar numa forma devia estar animado, essas parcelinhas aqui aparecendo uma de cada vez, mas não sei por que não tá acontecendo. Esse LibreOffice gosta de desapontar as pessoas. Vai ficar mais limpo, aparecendo um de cada vez. Bom, então a gente tem aqui essa imagem. Essa aqui eu fiz lá no Tinkercad. Coloquei uma bateria de 9 volts alimentando esse circuito aqui, que tem 3 resistores. Um resistor de 1K, um resistor de 2K e um resistor de 3K. Beleza? Aí o que eu quero fazer? Eu quero saber qual é a tensão aqui nesse primeiro resistor, depois a tensão nesse outro resistor e a tensão aqui no terceiro resistor. Então, de acordo com aquela nossa regrinha lá, né, o U total, que é 9 volts tem que ser igual a V1 mais V2 mais V3, né? Então, agora eu quero descobrir quanto é que é o V em cada um desses intervalos. Tá vendo? Isso aqui é o que está acontecendo, é a divisão de frequência. Rapaz, está a divisão de frequência na minha cabeça, divisor de tensão. Então aqui são as diferentes regiões do circuito, vão ter tensões distintas. Eu vou ter uma tensão aqui entre esses dois fiozinhos, uma tensão entre esses dois fiozinhos e uma tensão entre esses dois fiozinhos. A soma dessas tensões é igual à tensão total, que vai daqui até aqui. Tá? Então, nós temos a regrinha U igual a RI. Tá? Que R é esse? O R aqui vai ser o R total. Né? O R total vai ser o R equivalente, né? Desses resistores que estão em série. Então, o resistor que está em série, a gente só precisa somar as resistências. Né? Então, você é 1 mais 2, 3, mais 3, 6. Né? Então, o que eu estou fazendo aqui, ó, 9 volts igual a 1 mais 2 mais 3, que vai dar 6K ohms vezes o I que eu quero descobrir. Estou fazendo isso porque eu quero descobrir o I. Uma vez descobrindo o I, porque o I vai ser igual a todo mundo, né? O I vai ser igual a todo mundo, porque os resistores juntos estão estrangulando a corrente. Então, não importa se o resistor está aqui, ou está ali, ou está ali, ou está depois. No momento que eu coloquei os 3 aqui, eles estão gerando um estrangulamento da corrente. Né? Então, está apertando o cano, vai passar menos desde aqui. Não é porque eu coloquei o estrangulador aqui que só vai diminuir a passagem aqui. Não, aqui vai entrar de menos também, porque eu estou prendendo. Né? Pega uma mangueira e aperta ela no meio. Aqui também não vai correr tão forte se você soltar, igual aqui. Então, se você apertar uma mangueira, a água vai diminuir a entrada aqui e vai diminuir a entrada aqui, a saída. Tá? Tanto faz eu colocar o resistor no lado com o do outro, vai. Então, esses 3 caras juntos estão estrangulando a mangueira. Então, a quantidade de água ou de corrente que vai passar aqui, o fluxo que vai passar aqui e sair aqui, né, vai ser igual em todos, né, vai ser a mesma quantidade de carga em todos, beleza? Então vai ser o I vai ser igual em todos os pontos, o V vai mudar, mas o I permanece igual, né? E o I foi gerado a partir da soma desses 3 resistores, é o estrangulamento total. Então, o estrangulamento total aqui é 6K. Né? 6K é 6.000 ohms. Tá bom? Então, eu tenho 9K, 9 volts é igual a 6K vezes I. Né? Então, é o RI. É que eu vou descobrir o I quanto é que dá. I vai ser igual a 9 volts dividido por... Né? Passa isso aqui para baixo, do outro lado e vai para baixo. Né? Vai dividir por isso aqui. 9 dividido por 6 dá 1,5, mas como é 9 dividido por 6.000, vai dar 0,0015. O que? Amperes, né? Que é a medida de corrente. Beleza? Então você descobriu o I. O I é esse valorzinho, esse aqui.
sei lá como é que é, isso aqui vai ser 15 miliamperes, 1,5 miliamperes, 1,5 miliamperes, vai ter 1,5 miliamperes correndo aqui, 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 em todas as partes, tá, viu? E acabou de faltar a luz aqui, né? Eu não sei nem como é que eu vou dar um pause aqui, porque eu não estou enxergando nada. Bom, a luz voltou. Beleza. Desculpa aí, né? A culpa não é minha, é da Coelba. Então, vou voltar aqui. Então, o I vai ser o mesmo para todos os pontos, não importa. Tá? O que vai ser diferente em cada região do circuito vai ser o V, né? Ou U. Atenção. Beleza? Então, aqui eu descobri que o I é 0,0015, né? Agora é só pegar o valor aqui, U é igual a RI aqui, U igual a RI aqui e U igual a R aqui. Só que o U aqui muda de nome, né? O U é V1. Então eu tenho V1, que é 1K, vezes 0,015, que vai dar 1,5 volts. Então aqui nessa parte aqui, ó, se eu tiver alguma coisinha, algum brinquedinho, algum circuitinho, algum equipamento que funcione com 1,5 volts, eu posso colocar ele aqui, que eu vou, né, alimentar ele com essa tensão de 1,5 volts. E aqui em V2, quanto é que vai ser? Vai ser esse valor, essa resistência aqui, multiplicado pela corrente. Quanto é que é a corrente? 0,0015 vezes 2000 igual a 3 volts. Então, eu tenho 3 volts aqui nessa parte aqui, ó. E aqui no V3 vai ser essa resistência multiplicada pela corrente, que é 0,015, né? Que vai dar 4,5 volts. Então eu tenho 1 volt e meio aqui, 3 volts aqui e 4,5 volts aqui. Agora vamos somar aqui, ó, 1,5 mais 3 dá 4,5. 4,5 mais 4,5 dá 9. Ó, que engraçado, é o mesmo valor que está aqui, ó, 9 volts. Beleza? Então, o total é igual a V1 mais V2 mais V3. Beleza? Então, aqui os nossos resistores funcionaram como um divisor de tensão. Então, está aqui o mesmo experimento, só que agora eu coloquei aqui uns multímetros, né, no caso, voltímetros, para medir. Então você vê aqui, ó, nessa região aqui, ó, eu tenho 1,5 volts, é onde está o resistor de 1K. Nessa aqui está o resistor de 2K, eu tenho 3 volts. E nessa aqui, que é na região de 3K, eu tenho 4,5 volts. E aqui o total, ó, entre esse ponto aqui, entre o início do primeiro resistor e o fim do último resistor, ó. Eu podia medir aqui também, que dá na mesma, tá? 9 volts, que é a soma dessas três coisas aqui. Então aqui é um exemplo de um conversor analógico digital, só que não é o conversor que a gente vai usar. A gente vai usar o conversor do Arduino e ele não é um desses aqui. Um desses aqui são caríssimos. Não esse com uma resolução de 3 bits, né? Depois eu vou dizer que é uma resolução de 3 bits. Esse aqui é de 3 bits porque se fosse mais não ia nem caber na página. Tá? Normalmente esses caras têm 10, 12 ou mais bits. Então imagina a quantidade, o tamanho disso aqui, né? Então, para 3 bits eu teve esse troço aqui, essa quantidade enorme de circuitos, né? Aumentando um bit dobra, aumentando de 2 bits multiplica por 4 e por aí vai, tá? Esse é um conversor, esse aqui é a estrutura de um conversor analógico digital que se chama Flash ADC. É um conversor analógico digital muito rápido, tá? Que a conversão é feita em paralelo
né? Então, como é que ele faz esse negócio em paralelo? Ele gera várias tensões de referência aqui, ó. Tá? Então, como é que ele usou? Como é que ele fez para ter essas várias tensões aqui, ó? Ele usou vários resistores, todos de mesmo valor, e em cada porção do circuito, entre esses resistores, né, eu tenho um valor distinto, um valor distinto de tensão, causado pelo quê? Pela divisão de tensão que um resistor consegue fazer. Beleza? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui um circuitinho, né, com o resistor pull-up, quer dizer, um resistor que vai puxar o valor do nível do pino. MCU é Microcontroller Unit, né, unidade de microcontrolador. Tá? É um microcontrolador. Então aqui tem um pininho dele que você está usando como entrada. Tá? Como ele não está, se ele não tivesse conectado em nada, essa entrada aqui ia estar flutuando. Em momentos ia estar alto, em outros momentos ia estar baixo, tá? Sempre bagunçado. Para não trabalhar com essa incerteza, uma das coisas que a gente pode fazer é usar um pull-up externo. Então aqui eu estou criando um circuito externo, né? Na verdade o pull-up é só isso aqui. Esse circuitinho é porque eu quero ler se um botão está apertado ou não, né? Então, para saber se um botão está apertado ou não, eu quero saber se tiver 0 ou se está 1. Se tiver 0 é porque está uma coisa, se tiver 1 é porque está outra. Então, eu tenho que garantir que tenha um nível aqui em particular, né? No caso, o pull-up, o que ele vai fazer? Ele vai puxar o valor do pino para uma tensão alta, aqui no caso, por exemplo, 5 volts, né? Então, ele vai ter um nível lógico 1. Então, o botão solto igual a nível lógico 1. No momento que o botão é apertado, vai para nível lógico 0. Então, o que você vai ter que fazer é sempre ficar verificando o valor do pino. Está 0, está 0, está 0, está 0, está 0, está 0. Tá 0. Então, faz o quê? Botão apertado, aí você toma uma atitude. Enquanto tiver 1, não faz nada, porque não aconteceu, ninguém apertou nada. Se fosse pull down, que não tem aqui, eu não coloquei o desenho aqui, eu acho, né? Eu não me lembro, mas acho que eu não coloquei. Seria o contrário, né? Em vez de estar ligado no VCC, estaria ligado no terra. Então, ele está sempre alimentado com 0 volts, né? Então, botão solto significa 0 volts no pull down, né? E aqui, em vez de ter um ground, teria o VCC, né? Teria 5 volts aqui. Na hora que apertasse o botão, 5 volts ia vir direto, né? Ele ia vencer a corrida porque ele não tem que passar por resistor nenhum, ele vem direto, então com força total aqui, pá. É a mesma coisa aqui, ó. Então, aqui ele está alimentado por 5 volts, mas esses 5 volts tem que ultrapassar uma resistência alta aqui. Normalmente esses caras aqui são de 10.000 ohms, né? 10K. Então tem que vencer essa resistência toda para chegar aqui. Se apertar o botão, esse cara aqui, ó, vem muito mais rápido e zera. Estou enrolando a cabeça de vocês, né? Hoje eu estou meio enrolado mesmo. Não tem problema, não. Vamos ver. Ó, seja um MCU, um microcontrolador, com o pino configurado como entrada. Então aqui, ó, o pino tem que estar configurado como entrada, porque você vai fazer uma leitura, né? Você vai fazer uma leitura de botão. Você quer saber se o botão está apertado ou se está solto. Se não houver nada conectado ao pino e o teu programinha for ler o estado do pino, esse valor pode estar alto ou baixo, né? É incerto. Então, circuito para garantir que esteja sempre um nível lógico determinado.
Tá? Então, quando ele está assim, sem nada ligado, né? Quando está o pino puro aqui, sem porcaria nenhuma ligada, ele está flutuando, né? Isso não é bom. Para evitar esse estado desconhecido, esse estado de incerteza, um resistor pull-up ou pull-down garantirá que o pino esteja em um estado alto ou baixo. Aqui ele está em estado alto, que é pull-up, né? Se eu quisesse garantir como estado baixo, eu colocaria um pull-down. Beleza? Que não está aqui desenhado. Infelizmente, eu fiquei com preguiça de procurar. Será que foi isso mesmo? Bom, essa coisa ela é tão comum que alguns microcontroladores já colocam internamente pull-ups, tá? Então, no caso desse cara aqui, ó, ATmega328P, que é o microcontrolador que está na placa do Arduino, né? Esse cara, todos os pinos dele de entrada e de saída tem pull-up interno, tá? E isso dispensa a fazer um pull-up externo, igual que a gente acabou de ver. Mas não proíbe, você pode fazer. Você pode usar aquele pull-up externo. Ou o pull-down externo, você que decide. Eu acho o pull-down mais legal. Porque o pull-down, o botão solto é igual a zero, né? No pull-up é o contrário. Pull-up, botão solto é igual a 1. Né? Isso confunde um pouco a cabeça. O pull-down ele é mais natural. Ó, então, para ativar, ó, ele não vem ativado de fábrica. Você precisa ativar o pull-up interno desses pinos. Então, você tem que dizer que você quer ativar. Tá? Então, a função que o Arduino fornece é pin mode. Aí você vai colocar o número do pino, né? O número do pino da placa do Arduino. Não, outra coisa que é diferente. Uma coisa é o pino do microcontrolador, outra coisa é o pino da placa do Arduino. Tá? A galera que fez o Arduino não respeitou a mesma sequência da pinagem do ATmega328P. Fizeram da cabeça deles. Então, o número do pino da placa é da placa. Então, aqui na função você tem que usar o número do pino da placa, porque a função é do Arduino, não do ATmega. Beleza? Então, você põe o número do pino da plaquinha do Arduino e esse comando aqui, ó, input underline pull-up, tudo em letra maiúscula. Isso aqui vai fazer com que aquele pino seja de leitura e associado a ele tem já um pull-up interno ativado. Beleza? Bom, continuando aí com os resistores. Como é que a gente sabe qual é o valor do resistor? Ou você vai com o seu multímetro na função de resistência, né? e mede, coloca uma ponta de prova em cada um desses terminais aqui, aí você descobre qual é. Mas se você não tiver com um multímetro, como é que você vai saber? Todos os resistores, né, eles têm faixas coloridas, né? A posição da faixa e a cor dela tem um significado, tá? Aqui no caso eu estou usando um código de 4 faixas. Tem de 5 faixas, tem de 6 faixas também. E tem de 3 faixas, tá? Não importa. Porque aqui a gente não está querendo ser mestre em resistores, em código de cor de resistor, né? A gente só é usuário disso. Então, a gente só para saber como é que funciona esse negócio aí. A primeira coisa a saber, olha, você precisa saber quem é a primeira faixa, porque a ordem, né, a posição da faixa tem um significado numérico. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é quem é a primeira faixa. É o verdinho ou é esse dourado? Né? Ou é o preto ou é o vermelho? Quem é o primeiro? Como é que se começa a contar? Bom, a gente começa a contar da faixa que é a mais próxima aos terminais. Bom, eu tenho 2 faixas próximas ao terminal. Tem essa faixa verde que é próxima desse terminal e tem essa faixa dourada que é próxima desse terminal.
Só que você repara o seguinte, ó, a distância dessa faixa para essa e dessa faixa para essa é igual, não é? Ó, essa aqui já é uma distância maior. Então é como se esse cara tem uma... Exclui esse cara, deixa esse cara um pouquinho para lá. Então ele está separado do grupo. Então o grupo é esse aqui, ó. Então a primeira faixa é a faixa mais próxima do terminal e a faixa que pertence ao grupo, não a faixa que está mais separada, tá? Então a faixa verde aqui é a primeira faixa, a faixa preta é a segunda e a faixa vermelha é a terceira. E essa outra aqui é uma faixa que não está relacionada com isso aqui. Essa faixa que fica aqui separadinha, ela vai dizer qual é a tolerância do resistor, né? A precisão do resistor, né? Tolerância foi um nome errado que eu usei, a precisão. Tá? Então vai dizer se aquele valor que ele... Então ele vai dizer assim, isso aqui, esse resistor é de tantos ohms. Mas tá com essa precisão toda? Não, ele tem 5% de erro, pode ter 5% de erro na hora que você vai medir com o multímetro, pode dar 5% de diferença, né? O que esse douradinho está falando é isso aí, tá? Pode ter um erro de 5%, beleza? Então agora vamos ver aqui a faixa, né? Então, bom, essa é a primeira faixa, é aquela que está mais perto do terminal e está próxima do grupo. E essa aqui é a faixa de tolerância ou faixa de precisão, né? Está próxima ao terminal, mas está afastada do grupo. Pronto, isso já entendemos, né? Então, essas faixas correspondem a valores numéricos. Então, a gente vai gerar um número, né? Que é um número que representa a resistência, né? Então, esse primeiro dígito aqui, ou vai ser o dígito mais significativo, né? O que vem primeiro é o primeiro dígito, né? Essa aqui é o segundo dígito e essa aqui seria o terceiro dígito, mas na verdade não é o terceiro dígito. Essa aqui vai ser um valor que vai multiplicar. Então aqui você obteve um número, né? O verde e o preto te deram um número, você vai multiplicar por esse valor que está aqui, tá? Como a multiplicação é por múltiplos de 10, né? Então, o que a gente está dizendo é que vai ser a quantidade de zeros que a gente vai colocar do lado do número. Então, a gente vai botar o primeiro dígito, o segundo dígito e depois vai botar tantos zeros. Esse tantos zeros vai ser dado por essa cor que está aqui. Tá? Como é que a gente descobre? Tem a tabelinha. Então, olha lá. Na faixa 1, se eu tiver o preto, é 0. Se eu tiver marrom, é 1. Eu tenho, qual é a cor que eu tenho na primeira faixa? Verde. Qual o valor? 5. Então, está aqui o valor 5. Na segunda faixa, quem é o valor? Qual é a cor? Preto. Qual é o número dele? 0. Está aqui. Na terceira faixa, que é o multiplicador, qual o valor que eu tenho? Qual é a cor que eu tenho? Vermelho. Vermelho faz o quê? Multiplica por 100. Multiplicar por 100 é só botar 2 zeros. Então está aqui, você descobriu que esse cara aqui, através das corzinhas dele, você descobriu que ele é um resistor de 5K ohms, ou de 5.000 ohms. Beleza? É fácil, tá? Os caras que estão sempre trabalhando com isso sabem isso aqui de cor já, sabe? Essas cores todas de cabeça. Também não é tanta coisa para descobrir, né? Pelo menos preto, marrom e vermelho, tu já sabe, é fácil, né? Preto, marrom e vermelho. Pronto. O preto é o mais escuro, depois vem o marrom. Então, quanto menos... Não adianta falar quanto menos escuro, mais alto é o valor, não está obedecendo essa regra, não. Tá, então aqui os nossos resistores que a gente usou no exemplo lá do divisor de tensão lá, um desses slidezinhos que a gente passou aí agora, tá? Então eu quero saber quem é a primeira faixa aqui. Olha, parece que está tudo mais junto aqui, né? E essa aqui ainda está mais fininha, né? E ainda está mais separadinha, né? Então essa aqui é da precisão, é a faixa da precisão. Então a primeira faixa é o marrom, tá? O marrom eu sei que é 1,
Então vai ter o número 1. Aí depois tem o preto, que é o 0. Então vou ter 1, 0. E eu sei que o vermelho são 2 zeros. Quando ela é a terceira faixa, são 2 zeros. Então eu tenho 1, 0, 0, 0, 1000. Então esse cara aqui é 1K. Aí nesse outro aqui, a mesma coisa, só que começa é a faixa vermelha. A faixa vermelha é o quê? 2, 2, 0, 0, 0. 2 e 0, 20. 0, 0, 2000. Então esse aqui é um resistor de 2K. E esse aqui é o laranja. A gente não sabe quanto é que é o laranja. Eu sei quanto é que é o laranja. É 3, né? Porque eu já vi na tabelinha da pouco, eu me recordo ainda que é 3. 3. Aí depois a segunda faixa é o preto, que vale 0. Então 3 com 0. E depois mais essa faixinha aqui, vermelha, que são 2 zeros. Então é 3, 0, 0, 0. Então é 3000. Isso aqui é 3K. Então é só olhar lá a faixinha, lá tudo. Você olha e vê se eu menti, tá? Então esse cara aqui, ó. O marrom é 1. O preto é 0 e 2 zerinhos correspondendo ao vermelho. A primeira faixa é 2, que é vermelho. Depois vem o 0, preto. E 2 zerinhos, que é o vermelho. E aqui o laranja é 3. Depois o 0. E depois 2 zerinhos, que é desse vermelho aqui. Mas, professor, por que é 2 zerinhos e é vermelho? Porque multiplica por 100, rapaz. Olha lá. O 100, não tem 2 zeros de 100? É isso. Tá? Se por acaso fosse laranja, o laranja é 3. Aí seriam 3 zerinhos. O amarelo, 4. Seriam 4 zerinhos. O verde, 5. Seriam 5 zerinhos. O azul, 6. Seriam 6 zerinhos. O violeta, 7 zerinhos. O cinza, 8 zerinhos. O branco, 9 zerinhos. 10 zerinhos, né? 9 zerinhos. 9 zerinhos. Beleza? Bom, outra maneira que um resistor pode aparecer existem outros resistores que têm valor variável, né? Então o potenciômetro é um desses resistores que tem resistência variável. Você pode variar de acordo com a sua vontade, né? Basta girar um botãozinho lá. Então está aqui um esquema de um potenciômetro, né? Ele tem 3 pininhos, né? Um pininho é o mais, né? Onde está entrando a tensão, e o pininho da extremidade é por onde está saindo o valor completo, né? Está ligado no 0, né? Só que eu consigo ajustar o tamanho do percurso. Vamos ver aqui no desenho que é melhor. Por exemplo, aqui, ó. Entre esse pininho e esse aqui, ó, eu tenho isso aqui, ó. Olha lá, ó. Tá em vermelhinho aqui, ó. Tá? Então a minha corrente vai entrar aqui e ela não vai fazer esse percurso grande aqui. Ela vai fazer o menor percurso. Tá? Então, como ela só andou um pedacinho, né, ela vai ser afetada só um pouquinho pela resistência. Beleza? Se esse meu pininho tivesse arrastado mais para cá, a saída aqui ia ter um valor mais atenuado, né? Ia ter uma maior atenuação na corrente. Tá? Por exemplo, aqui, ó, o valor que vai sair aqui, né, vai ser menor, porque a resistência aqui é maior, né? Ó, pedacinho pequeno, menor resistência. Pedação, maior resistência. Se tiver encostado aqui no final, então quer dizer, não adianta nada. O que sair aqui é a mesma coisa que vai sair daqui para cá, né? Esse percurso todo pode sair por aqui, esse percurso todo pode sair por aqui, né? Porque ele vai estar encostado aqui, então as duas saídas estão dando o mesmo valor. Enrolou? Então aqui, por exemplo, aqui no exemplo aqui ele fala que esse potenciômetro ele tem 10K, que é o máximo dele, né? Aqui quando está
o pininho está girado, né? Essa agulhazinha aqui, ó, essa agulhinha, ela está apontando nessa porção aqui. Essa porção aqui está equivalendo a 2K. Essa porção aqui está equivalente a 8K. Tá? Então ele está variando a resistência de acordo com o tamanho, né, da resistência que a corrente tem que atravessar. Então está aqui, essa é a carinha mais comum de potenciômetro, né? Aqui na parte traseira dele vai dizer qual é o valor, né, da resistência máxima que ele tem, né? Esse esqueminha que está aqui é o mesmo daqui, né? Aqui outra carinha que pode ter, um potenciômetro, né? Aqui você tem que colocar uma chavinha de fenda para variar. Aqui é o mais bonitinho, né? Provavelmente bem mais caro. Esse aqui é mais barato, esse aqui é um pouco mais caro, esse aqui deve ser muito mais caro. Tá? Esse aqui é carinho também, né? Quanto mais rebuscado é o negócio, mais caro vai ser. Tá? Mas tudo funciona da mesma maneira, né? Variando a resistência. Potenciômetros. Símbolos que você pode encontrar de potenciômetro. Tá? Então tem sempre uma setinha aqui, né, interrompendo a... Então aqui isso aqui seria o total da resistência, né? Daqui até aqui. Só que aí tem uma setinha sempre mostrando que essa resistência está sendo interrompida em algum lugar. Está dizendo que não está sendo, para dizer que ela varia. É o símbolo do potenciômetro. Tá? Outra coisa que nós já vimos em sala são esses botõezinhos, né, que a gente chama de push button, né? Então está aqui a carinha do push button. Aqui é um desenho dele na lateral. Então aqui quando ele está solto, quando não está sendo pressionado, né? Então tá vendo aqui, essa parte amarelinha aqui, não está encostando aqui, né? Tá solto. No momento que pressiona, essa parte aqui conecta com essa aqui e a corrente vai poder fluir aqui, né? De um pedaço para o outro do botão, assim que ele permite ou não permite a passagem de corrente. Aqui a corrente chega aqui, opa, não tem para onde ir. Mas se o botão estiver apertado, opa, vou por aqui. Beleza? Então aqui uma outra visão. Essa aqui é uma visão mais parecida com o que tem lá no nosso simulador do Arduino, né? Então você pode ver que aqui, esse pino 1 e 4 são a mesma coisa, né? Então eles estão conectados aqui, é uma mesma faixa, né? E o 2 e 3 também. Tá? Então a corrente só vai passar do 1 para o 3 se o botão estiver apertado, né? Mas do 1 para o 4 vai ficar passando direto. Isso aqui está em curto. Do 2 para o 3 também está em curto, né? Só vai passar daqui para cá se apertar. Como a gente sempre fica na dúvida, né? O que o botão está permitindo ou não permitindo, né, a passagem, é sempre bom a gente considerar a diagonal. Na diagonal você nunca vai errar. Se apertar o botão, vai passar do 1 para o 3 ou vai passar do 2 para o 4. Tá? Agora, se você ligar aqui um fio no 1 e um fio no 4, esses seus fios aí ficarem curtos. O botão não vai ter função nenhuma. Tá? Eles já estão ligados. Tá? Então, para o botão ter função, a melhor coisa, escolhe pinos na diagonal. Aí que você não vai dar erro. Beleza? Então, outra coisa que outro componente que a gente já falou em sala de aula são os LEDs, né? Então, o LED tem uma parte positiva, tem uma haste positiva e uma haste negativa, né? Só que o negativo, se você olhar o LED de pertinho, ele tem um corte, né?
tem esse corte aqui, ó, que está indicado aqui por esse número 3, tem um cortezinho. Esse corte aqui está indicando quem é a parte negativa, quem é o cátodo, né? Cátodo. E o positivo, o anodo. Né? Em geral, a perna do anodo é mais comprida do que a do cátodo. Então, olha aqui, ó, olhando de cima, você consegue ver que aqui tem um cortezinho, ó, né? Ele não é totalmente redondo, né? Tem um corte. Esse corte é a parte negativa, cátodo. Beleza? Aqui, ó, olhando de frente, ó, também essa aqui tem uma carinha de papagaio, essa carinha de papagaio é o cátodo, né? A parte negativa, que fica bem onde está também o cortezinho aqui, ó, né? E olha a perninha aqui do positivo, como é que é mais comprida, tá? E aqui é como é que ele é representado em circuito, né? Então a parte positiva, né, é esse lado de cá, ó, né? Enquanto que a parte negativa é que tem essa barra, né? Fica no finalzinho da seta, né? Fica na ponta da seta. O negativo fica na ponta da seta e o positivo fica na entrada da seta. Beleza? Então a corrente está fluindo daqui para cá. Se tentar fazer o contrário, a corrente não passa, né? Porque lembra que isso aqui é um diodo, o diodo também faz isso, né? Esse, ó, até o nome ficou incompleto aqui, né? LED é Light Emitting Diode, tá? Ou diodo emissor de luz, né? Então é um diodo emissor, então a corrente não passa daqui para lá, ela é bloqueada, né? O diodo dá sentido à corrente, né? Beleza? Então ele só vai acender se você botar a parte positiva da pilha aqui e o negativo aqui, senão ele não acende. E sempre com cuidado de não colocar ligar o teu LED numa corrente muito mais alta do que ele aguenta, né? Lembra que ele aguenta aí 20 mA, é um valor de boa da corrente no circuito. É isso aí, né? Obrigado por assistir e até a próxima.